Em 2020, Angélica sentou numa entrevista com Sabrina Sato e disse uma coisa que o Brasil fingiu não ouvir direito. Ela estava namorando Maurício Matar. Havia um homem chamado Luciano Huck, e numa viagem a Fernando de Noronha, ela traiu o namorado, ao vivo, com o público, sorrindo. E o Brasil aplaudiu. Mas a história que você conhece é esta. Maurício Matar era o bad boy, o problemático, o galã de fama duvidosa que não merecia a namoradinha do Brasil. A família dela passou mal quando descobriu que eles tinham reatado. A mídia o destruiu por 5 anos, e quando tudo acabou, ele foi embora carregando uma reputação que não era inteiramente sua. Em 2025, com 61 anos, infarto sofrido, diagnóstico de bipolaridade assumido e a própria filha tendo-o processado 2 vezes na justiça, Maurício Matar finalmente falou. E o que ele disse sobre aquela relação, sobre a fama de vilão, sobre quem realmente destruiu o quê, é tudo que a versão oficial nunca quis que você soubesse. Vidas atrás da fama. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sino e deixa o like. Você vai precisar voltar nesse vídeo. Me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Agora, vamos ao que interessa. Maurício Matar Kirk de Souza nasceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 1964, descendente de libaneses e portugueses, filho de família de classe média alta. Desde os 14 anos, já estava no curso O Tablado, um dos mais respeitados do país, aprendendo o ofício com rigor antes de qualquer holofote. Quando estreou na televisão em 1985 em Roque Santeiro, o Brasil inteiro percebeu que aquela presença era diferente, magnética, intensa, capaz de preencher a tela sem esforço aparente. A carreira explodiu rápido e de forma definitiva. Ao longo dos anos 80 e 90, Matar acumulou um currículo de fazer inveja. Bambolê, O Salvador da Pátria, Rainha da Sucata, Pedra sobre Pedra e O Mapa da Mina, todas pela Globo, todas sucessos de audiência. Mas foi em 1994, com A Viagem, que ele atingiu o pico. O personagem Theo era vilão, sedutor e moralmente ambíguo, e Matar entregou tudo aquilo com uma naturalidade que deixou o público hipnotizado. Em 2025, quando a Globo reprisou a novela, os clipes voltaram a circular nas redes e o Brasil redescobriu o que aquele homem era capaz de fazer em cena. Do outro lado da equação estava Angélica, criada em frente às câmeras desde a infância, consagrada como a criança mais bonita do Brasil, estreou como apresentadora aos 12 anos e construiu uma carreira que a transformou na figura feminina mais querida da televisão brasileira durante toda uma década. Era a fada, a loira, a namoradinha do Brasil. Um símbolo de pureza e alegria que o público protegia como se fosse da família. 2 nomes mais diferentes, em imagem, em trajetória e reputação, dificilmente existiriam no mesmo universo. E foi exatamente por isso que quando Maurício Matar e Angélica assumiram o namoro em janeiro de 1998, o Brasil não conseguiu processar. Ele tinha 34 anos, 3 filhos de 3 mulheres diferentes, incluindo Elba Ramalho e Fabiana Sá, e uma reputação de galã mulherengo que antecedia qualquer apresentação. Ela tinha 25 anos, uma carreira impecável e uma família que a protegia como um tesouro nacional. A diferença de mundos não era apenas perceptível, era o combustível que alimentaria 5 anos de escândalos, pressões e julgamentos públicos que deixariam marcas que ele carregaria por décadas. O que ninguém enxergou na época e que só ficaria claro muito depois é que por trás da narrativa do galã problemático e da namoradinha inocente havia uma história muito mais complexa. Uma história com 2 lados, 2 erros, 2 traições e uma versão oficial que foi construída não sobre os fatos, mas sobre quem o público precisava que fosse o vilão. Desde o primeiro dia, o namoro de Angélica e Maurício Matar teve um terceiro elemento que ninguém votou para estar ali: a família dela. Os pais de Angélica, Angelina e Francisco, nunca aceitaram o relacionamento. A mãe foi direto ao ponto. "Minha família não pode aceitá-lo", declarou publicamente sem cerimônia. Não era uma reserva discreta que ficava entre 4 paredes. Era uma rejeição aberta, declarada, repetida para a imprensa sempre que havia oportunidade. Numa relação que já enfrentava a pressão de todos os lados, esse peso adicional dentro de casa era corrosivo. Entre 1998 e 1999,
O casal terminou e reatou pelo menos 2 vezes. Cada reconciliação virava manchete, cada término também. O ponto de ebulição chegou em setembro de 1999, quando os dois decidiram reatar mais uma vez e fizeram uma viagem secreta para o Chile, sem avisar a família de Angélica. O casal até assumiu a reconciliação na capa da revista Contigo. O problema foi que a loira esqueceu de comunicar os pais antes de embarcar. Quando a notícia chegou em casa, a reação foi imediata e dramática. O pai de Angélica, Francisco, passou mal ao descobrir que a filha tinha viajado com Matar sem avisar. Taquicardia, pressão alta, precisou de atendimento. Ao saber do estado de saúde do pai, Angélica interrompeu a viagem no meio e voltou ao Brasil às pressas. O relacionamento havia chegado a um ponto em que existir, simplesmente existir, ir a um país vizinho com o namorado, era capaz de provocar uma crise cardíaca dentro de casa. Não é difícil imaginar o peso que isso colocou sobre os ombros de uma mulher de 26 anos que amava o pai e amava o namorado ao mesmo tempo. O que a mídia nunca perguntou e que os comentários do público perguntam até hoje é o seguinte: se Angélica continuou voltando para Matar pelo menos 2 vezes, passando por pressão familiar, crise de saúde do pai e viagem interrompida, o que exatamente isso diz sobre o que ela sentia por ele? A fama de bad boy de Matar pode ter sido o principal motivo da resistência dos pais, alimentada por rumores de dependência química, pelo incidente com um motoboy em 1999 e por um ultimato da Record para que ele concluísse tratamento psiquiátrico ou teria o contrato encerrado. Tudo isso chegava ao público amplificado pela mídia e chegava à família de Angélica antes mesmo de ser verificado. O dado que raramente aparece nessa história é que Matar era, naquele mesmo período, um dos atores mais requisitados do Brasil. Trabalhava em emissoras grandes, tinha contratos, fazia turnês musicais. A narrativa do homem destruído pela fama de mal não correspondia à realidade profissional dele. Correspondia à narrativa que convinha a quem precisava de um vilão para a história. E o vilão foi escolhido não pelos fatos, mas pelo contraste. A namoradinha do Brasil precisava de uma fera, e Maurício Matar calhou de estar disponível para o papel. Por anos, Maurício Matar ficou em silêncio. Enquanto a mídia o destruía, enquanto a família de Angélica declarava publicamente que não podia aceitá-lo, enquanto os boatos se multiplicavam, ele não respondeu. Na própria biografia, lançada em 2010, ele explicou por quê. Muita gente foi para a imprensa falar horrores de mim e virou uma carnificina. Falaram o que quiseram, e eu permaneci calado. Tenho a tendência a ficar em silêncio e observar tudo. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Fiquei naquele fogo cruzado, sempre quieto, e isso aguçou mais ainda a curiosidade das pessoas, a vontade de cair em cima de mim matando. O silêncio que o protegia espiritualmente foi o mesmo que o destruiu publicamente. Quando finalmente falou, o fez com precisão que ninguém esperava. A pergunta que ele carregou por anos era simples: de onde veio essa fama de mal? E a resposta que chegou foi igualmente direta. Concluí que em determinado momento da minha vida estava namorando uma menina querida pelo Brasil inteiro, uma bela, e precisavam de uma fera. Eu. 3 palavras, um diagnóstico completo de como a narrativa foi construída, não sobre quem ele era, mas sobre o que a história precisava que ele fosse para fazer sentido ao público. Sobre as drogas, o tema que a família de Angélica e a mídia usaram como munição principal, Matar foi honesto sem ser autoflagelático. Tive contato com drogas como muita gente, mas nunca fui viciado, dependente químico, jamais fui preso, nunca tive reais problemas com drogas. Digamos que fui um turista da droga, jamais um profissional. Uma metáfora que resume com exatidão a distância entre o que aconteceu de fato e o que foi narrado pela imprensa da época. Turista versus profissional. Uso ocasional versus dependência crônica. A mídia vendeu o segundo, a realidade era o primeiro. Matar ainda admitiu algo que poucos vilões de história teriam coragem de admitir. Acho até que em alguns momentos da minha juventude alimentei tudo isso. Uma confissão de responsabilidade parcial que a maioria das pessoas em sua posição nunca faria. Mas o que vem depois é mais revelador. Não sou mais de saltos, arrancos, turbulências. Tudo o que passei me serviu de lição. Se vou errar, quero erros novos. Um homem que aprendeu, assumiu o que era seu e recusou carregar o que não era. O problema é que o público já tinha formado sua opinião, e opinião formada raramente revisa.
O detalhe que completa o quadro veio de uma entrevista posterior, quando Matar descreveu o impacto daquele período na sua carreira dentro da Globo. Em 2011, foi vetado de trabalhar em Fina Estampa, um posto que havia sido escrito especificamente para ele, porque estava acima do peso. Não aceitou bem o corte, e quando seu contrato chegou ao fim, não foi renovado, entrando para a lista de vetados da emissora. A fama de bad boy que nasceu do namoro com Angélica o seguiu pelos corredores da Globo por mais de uma década e, no fim, contribuiu para fechar as portas que deveriam estar abertas para um dos atores mais talentosos de sua geração. Durante anos, a narrativa oficial era simples. Maurício Matar era o problemático, o bad boy, o homem que não merecia a namoradinha do Brasil. A relação acabou porque ele era assim. Essa era a história. E então, em agosto de 2020, numa entrevista com Sabrina Sato, Angélica abriu a boca e desfez décadas de versão oficial com uma confissão que o Brasil inteiro ouviu e que, curiosamente, não mudou nada na narrativa pública sobre quem tinha sido o vilão da história. Angélica contou que seu primeiro beijo com Luciano Huck aconteceu durante uma gravação em Fernando de Noronha. A gente fez a entrevista, ficou lá 2 dias e rolou uns beijos, porque não teve jeito de escapar. Foi um negócio assim. Só que eu não podia namorar. Eu estava namorando, enfim, não dava, deixa pra lá. Uma confissão que ela mesma interrompeu ao perceber o quanto tinha dito. Mas já era tarde. O que escapou era exatamente o que 23 anos de versão oficial tinham mantido encoberto. Ela traiu Matar, com o namorado de hoje, em Fernando de Noronha, enquanto ainda estava num relacionamento oficial. O próprio Luciano Huck havia confirmado os contornos da história anos antes no livro De Porta em Porta, em 2020. Não tínhamos passado nem da primeira página do texto e eu já estava completamente apaixonado. O problema é que desta vez havia não um, mas 2 pequenos detalhes. Ela estava namorando e eu também. 2 adultos, 2 relacionamentos ativos, um jatinho para Fernando de Noronha e uma viagem que mudou o rumo de 3 vidas, a de Angélica, a de Huck e a de Maurício Matar, que ficou em casa sem saber o que estava acontecendo numa ilha do Nordeste. O que torna tudo isso ainda mais revelador é o contexto de quando a traição aconteceu. A viagem a Fernando de Noronha com Huck ocorreu por volta de 2000, exatamente no período em que Angélica e Matar viviam um dos ciclos de reconciliação do relacionamento ioiô. Angélica também admitiu em outra entrevista que foi traída por um ex-namorado, confirmando que a infidelidade tinha sido dos 2 lados. Já traí e fui traída, mas não eram relacionamentos que tinham a importância e a consistência que tem o meu hoje. 2 frases que confirmam o que qualquer análise honesta da relação sempre indicou. Não havia vilão único, havia 2 jovens apaixonados que erraram de formas diferentes. A questão que o Brasil deveria ter feito em 2020 e não fez é a seguinte: se Angélica admitiu publicamente que traiu Matar com Huck, por que a narrativa do bad boy e do galã irresponsável nunca foi revisada? A resposta é incômoda. Porque Angélica é amada e protegida pelo público, porque Huck é um marido bem-sucedido e admirado, e porque Maurício Matar já carregava o rótulo há tanto tempo que questionar esse rótulo parecia desnecessário. A versão oficial sobreviveu à confissão pública porque era mais conveniente do que a verdade. Havia 2 lados nessa relação. O capítulo anterior mostrou o lado de Angélica, agora é o de Matar. Porque para entender por que o relacionamento não tinha futuro, independente de família, pressão pública ou diferença de mundo, é preciso olhar para o que estava acontecendo dentro da relação quando nenhuma câmera estava ligada. Em entrevista ao canal da revista Caras no YouTube, Angélica revelou que Xuxa ligou pessoalmente para avisá-la que estava sendo traída pelo então namorado. Uma vez ela me ligou para falar de um namorado que estava me traindo, e eu, apaixonada, falei, e continuei ali. Mas eu fiquei com um pezinho atrás. A jornalista perguntou se era verdade. Angélica respondeu com 4 palavras e um sorriso. Amor, é sempre verdade. Sem drama, sem nome citado, mas com a clareza de quem já processou aquilo há muito tempo. O timing da revelação é revelador por si só. Angélica não revelou em qual relacionamento recebeu o aviso de Xuxa, mas deixou claro que aconteceu durante os anos 90. O único namoro sério dela naquela década que durou anos suficientes para gerar esse nível de envolvimento, com alguém do círculo de Xuxa tendo informações privilegiadas sobre traições,
foi o de Maurício Matar. A matemática não deixa muita dúvida. E Matar nunca negou publicamente, em nenhuma de suas declarações, em nenhuma entrevista, em nenhuma página da sua biografia, ele não desmentiu ter sido infiel durante o namoro. O que ele fez, e isso é importante, foi contextualizar. Na biografia de Peito Aberto, Matar admitiu que aquele foi o período mais turbulento da sua vida, com acesso a substâncias, com uma bipolaridade ainda não diagnosticada, com a pressão de ser o vilão público de uma relação que toda a mídia do Brasil acompanhava. Ele admitiu ter alimentado a fama de bad boy em certos momentos da juventude, mas recusou carregar sozinho o peso de tudo que foi dito sobre ele. Muita gente foi para a imprensa falar horrores de mim e virou uma carnificina. Falaram o que quiseram, e eu permaneci calado. O que emerge dessa história, quando os dois lados são colocados na mesma mesa, é um retrato bem mais humano e bem menos conveniente do que a versão oficial. Dois jovens adultos numa relação intensa, sobrecarregada de pressão externa, vivendo em fases diferentes de maturidade e errando cada um à sua maneira. Angélica admitiu que já traiu e foi traída, que os dois lados da moeda faziam parte da sua história amorosa. Matar admitiu que errou e aprendeu. Nenhum dos dois era inocente, nenhum dos dois era inteiramente culpado. O problema é que apenas um deles saiu da relação com a reputação destruída, e o outro saiu com um casamento que dura 21 anos e 3 filhos. 1999 foi o ano em que tudo explodiu ao mesmo tempo. O namoro com Angélica estava num dos ciclos de ida e volta. A família dela declarava guerra aberta ao relacionamento. A mídia circulava cada detalhe com crueldade, e foi exatamente nesse ano que Maurício Matar cometeu o erro mais grave da sua vida, aquele que nenhuma biografia consegue justificar e que ele mesmo nunca tentou minimizar completamente. Em 1999, na Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo, Matar atropelou um motoboy chamado Rodrigo Matos. Segundo testemunhas, além do atropelamento, ele desceu do carro e agrediu o rapaz que estava ferido no chão, com socos e chutes. A vítima precisou se submeter a tratamento médico e psiquiátrico. O processo durou 20 anos nos tribunais. Matar perdeu em todas as instâncias, teve bens penhorados e um título protestado. Mas nenhum oficial de justiça conseguiu localizá-lo em 2 décadas. Em 2020, Rodrigo Matos desistiu, não por ter recebido justiça, mas por cansaço. 20 anos e não se conseguiu levar essa pessoa para um tribunal. Cansei, disse ao jornalista Ricardo Feltrin. Naquele mesmo ano de 1999, a Record TV, emissora onde Matar trabalhava, deu um ultimato ao ator. Ou concluía um tratamento psiquiátrico ou teria o contrato encerrado. A informação foi noticiada pela Folha de São Paulo, um ultimato publicado em jornal para um dos atores mais conhecidos do Brasil, dado por uma emissora que precisava se proteger publicamente da associação com o caos que o nome dele representava naquele momento. A carreira, que tinha como base os estúdios da Globo e depois a Record, começava a sentir o peso de tudo aquilo. O que ninguém falava na época e que só viria à tona décadas depois é que por trás de muito do comportamento explosivo de Matar havia algo que ele mesmo não sabia que existia. Em 2025, aos 61 anos, ele revelou publicamente seu diagnóstico de transtorno bipolar. Sempre fui mais quieto, reservado, e isso me tirou um pouco do centro. A bipolaridade é uma oscilação de humor causada pela falta de algo químico. Hoje, como já me conheço, eu vigio. Quando percebo que estou um pouco alterado, fico quieto, seguro o leão. Um homem que passou anos sendo julgado por comportamentos que tinham uma causa médica não diagnosticada e que só aprendeu a gerenciar quando finalmente colocou nome no que sentia. A pergunta incômoda que essa revelação coloca é direta. Se Matar tivesse sido diagnosticado com bipolaridade nos anos 90 e tivesse recebido o tratamento adequado, o episódio do motoboy teria acontecido? A viagem ao Chile, interrompida pelo pai de Angélica, teria chegado ao ponto que chegou? A relação toda teria tido um desfecho diferente? Não há como saber. Mas saber que havia uma condição não diagnosticada funcionando por trás de anos de decisões ruins muda a narrativa do vilão calculista para algo bem mais humano e bem mais trágico. Na madrugada de 16 de dezembro de 2019, Maurício Matar estava trabalhando no interior de São Paulo quando o coração começou a falhar. Ele foi levado ao Hospital Estadual de Bauru, depois transferido para Botucatu e finalmente para São Paulo. Os exames chegaram com um resultado desconcertante. Não havia gordura no sangue, nenhuma alteração cardíaca clássica, nenhuma causa física óbvia. O médico fez uma pergunta simples que resumiu tudo. Você já vinha infartando há 1 mês. Tem alguma coisa te consumindo?
A resposta estava em uma filha. Matar revelou em junho de 2025, pela primeira vez publicamente, que o infarto foi desencadeado por 2 processos judiciais movidos por uma das próprias filhas. Foi emocional, foi sistema nervoso e hipertensão. Eu tenho uma filha que acabou, por várias razões, me processando 2 vezes. A primeira eu fui avisado, mas a segunda foi inesperada. Aquilo foi me tomando e eu não vi. Um homem que passou décadas sendo o alvo público das histórias dos outros e que em 2019 quase morreu por causa de uma história que ninguém sabia que estava acontecendo dentro da sua própria família. Matar deixou claro que a situação criou um mal-estar entre os demais filhos. Os outros filhos ficaram chateados, porque é o mesmo pai, né? Então gerou aquele mal-estar. 4 filhos de 4 mulheres diferentes. Uma que o processou, 3 que ficaram do lado, e um pai que foi a 21 de pressão sem que ninguém ao redor percebesse que estava infartando há semanas. O isolamento emocional de um homem acostumado a permanecer calado diante das tempestades. O mesmo silêncio que ele descreveu na sua biografia como escudo contra a mídia, dessa vez quase o matou. O pano de fundo de tudo isso é a bipolaridade, um diagnóstico que Matar só recebeu e assumiu publicamente em 2025. Sempre fui mais quieto, reservado, e isso me tirou um pouco do centro. A bipolaridade é uma oscilação de humor causada pela falta de algo químico. Hoje, como já me conheço, eu vigio. Quando percebo que estou um pouco alterado, fico quieto, seguro o leão. Uma frase de 61 anos que resume décadas de comportamentos que o Brasil interpretou como temperamento, como bad boy, como galã descontrolado, quando na realidade havia uma condição não diagnosticada funcionando por trás de tudo. O custo dessa vida sem diagnóstico é contável. Uma reputação destruída nos anos 90, uma carreira que nunca voltou ao patamar de A Viagem, um infarto quase fatal em 2019, uma filha que o processou 2 vezes e 23 anos carregando o rótulo de vilão de uma história que tinha 2 lados. Hoje, ele resume com a sabedoria de quem chegou do outro lado. Isso me tirou um pouco do centro, mas hoje já me conheço. Conhecer-se aos 61 anos depois de uma vida inteira sem esse conhecimento, essa é a versão da história que nenhum jornal da época teve interesse em contar. O casamento de Angélica e Luciano Huck é apresentado ao Brasil como um conto de fadas moderno. 21 anos juntos, 3 filhos, uma família que aparece nas capas de revistas com um sorriso no rosto. Mas em outubro de 2025, no programa Mais Você, Angélica sentou ao lado de Ana Maria Braga e disse algo que raramente se ouve de pessoas que vivem essa imagem. A verdade. Tem momentos que você está amando muito e outros que está amando menos. E não desistimos porque o nosso amor vale a pena. Quando as coisas estão esquisitas, nós paramos e refletimos sobre tudo. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Palavras de uma mulher de 51 anos com 21 anos de casamento que ainda admite que amar alguém por tanto tempo tem um custo real e que esse custo não aparece nas fotos de aniversário publicadas nas redes sociais. O início da relação já carregava um peso que os dois escolheram assumir. Angélica revelou abertamente que o relacionamento começou com medo. A gente estava meio ficando mesmo. A gente não sabia o que ia dar. Muito cedo ainda. A gente já tinha um flerte, sempre teve. Mas quando a coisa veio e a gente começou a namorar de verdade, deu medo. Um início marcado por incerteza, 2 relacionamentos simultâneos sendo encerrados às pressas e uma gravidez que chegou com apenas 2 meses de namoro. Não era um conto de fadas, era uma aposta feita por 2 adultos que escolheram mergulhar sem saber a profundidade da água. A crise mais séria veio quando Angélica percebeu que os 2 estavam se amando, mas cada um numa frequência. Foi ela quem puxou o freio. Tive esse movimento. Mudou a nossa história. Fiquei mais sensível para o que faltava, então sinalizava. Fiquei mais atenta ao relacionamento a 2. Uma mulher que foi a força motriz da sobrevivência do próprio casamento, enquanto o marido estava nas coberturas políticas, nas campanhas presidenciais, nos projetos de TV. Angélica desacelerou a carreira, olhou para dentro e salvou algo que estava silenciosamente se desfazendo. O dado que o Brasil raramente para processar é este. O casamento que o público idolatra nasceu de uma traição a Maurício Matar numa ilha do Nordeste. Sobreviveu a frequências desencontradas, a medos não ditos e a momentos em que o amor estava amando menos.
E hoje, aos 21 anos de união, ainda exige o que Angélica chamou de resiliência, uma palavra que não aparece nos posts de aniversário, mas que é o único motivo real por que o casamento ainda existe. Enquanto isso, Matar carregou por décadas o rótulo do culpado pela história que nunca foi tão simples quanto pareceu. Antes de Maurício Matar, antes de Luciano Huck, antes de tudo o que o Brasil acompanhou nas capas de revistas, havia um homem que ninguém esperaria encontrar no início dessa história. Angélica tinha 15 anos e César Filho tinha 28 quando o relacionamento começou. 7 anos juntos. E ela foi direta ao nomear o óbvio. Hoje isso não seria possível. Metrópolis. Uma frase que diz tudo sobre como o contexto da época protegia situações que hoje seriam indefensáveis e que mostra que a vida amorosa de Angélica foi marcada desde o início por desequilíbrios de poder que ela só conseguiu nomear décadas depois. Angélica descreveu César como alguém fundamental no seu início de carreira. Ele foi muito importante na minha vida. Era uma adolescente famosa que não tinha tempo para nada. Era um amigo. Eu não tinha muitos amigos. Foi uma pessoa fundamental. Uma jovem de 15 anos famosa, sem tempo para ter vida normal, sem amigos da sua idade, e um homem de 28 anos que se tornava ao mesmo tempo namorado, companheiro e âncora emocional. O desequilíbrio estava estruturado desde o início, mas o Brasil da época não fazia as perguntas que deveriam ter sido feitas. O relacionamento durou 7 anos e terminou pelo desgaste natural da distância e da fama. Nos 7 anos juntos, os dois se viam poucas vezes, encontros em shows, almoços, jantares esparsos. A fama de Angélica crescia em velocidade que a agenda não acompanhava. Quando o relacionamento chegou ao fim, ela entrou num breve envolvimento com Márcio Garcia, que durou apenas 3 meses, e então veio Maurício Matar em 1998. O padrão que se estabelece é revelador. Angélica saiu de um relacionamento com um homem mais velho e experiente diretamente para o galã mais intenso e turbulento do momento. A namoradinha do Brasil sempre escolheu o caminho mais complexo. O detalhe que completa o quadro é a reação de César Filho quando confrontado com o assunto. Ao ser questionado sobre o namoro com Angélica em uma entrevista, após ela ter falado abertamente no podcast Quem Pode, Pode, ele se recusou completamente a comentar. Agradeceu pela forma como ela falou dele, mas declarou que não comenta o passado. Um silêncio calculado de um homem que sabe exatamente o que está protegendo. A diferença de 13 anos de idade em um relacionamento iniciado quando ela tinha 15 é um assunto que, em 2025, tem implicações que o apresentador claramente prefere não enfrentar em público. O que a trajetória amorosa de Angélica revela, de César a Matar, de Matar a Huck, é a história de uma mulher que cresceu em público, tomou decisões privadas sob holofote constante e aprendeu o que precisava aprender da forma mais exposta possível. Cada relacionamento deixou uma marca. César a formou numa fase em que ela não tinha idade para tomar decisões completamente livres. Matar a apaixonou e a decepcionou com a mesma intensidade, e Huck foi o que ficou. Não porque foi o mais fácil, mas porque foi o mais trabalhado. A história de Angélica não é um conto de fadas. É a história de uma mulher que sobreviveu à própria fama e às escolhas que a fama impõe. Existe uma frase que Maurício Matar disse em junho de 2025 ao jornal O Globo que resume com exatidão onde ele chegou depois de tudo. Cada vez mais migro para o Aras, para a fazenda, estruturando tudo para no futuro poder viver em paz ao lado dos meus animais e da minha criação de gado Nelore, com qualidade de vida. Não é a frase de um homem derrotado. É a frase de alguém que passou por décadas de turbulência, pública e privada, e encontrou do outro lado algo que a televisão nunca conseguiu dar a ele: silêncio escolhido. Longe das novelas há 4 anos, Matar dedica-se integralmente à música, celebrando 30 anos de carreira musical com a turnê Nada Apaga Essa Paixão, que percorre capitais e cidades do interior com shows que misturam clássicos e releituras. Sinto que o palco é o meu lugar. A passagem do tempo celebro com muito amor. Viver é um milagre diário. O amor pela vida tira o peso de qualquer idade cronológica, declarou. Um homem de 61 anos que sobreviveu a um infarto, a um diagnóstico de bipolaridade, a processos judiciais da própria filha e a 23 anos de rótulo de bad boy e que ainda consegue dizer que viver é um milagre diário.
Isso não é leveza superficial. É algo que se constrói. O Araskirk, no interior de Minas Gerais, é hoje o centro da sua vida. O amor que tenho pelos cavalos, pela natureza, pelo gado e pela vida na roça é algo que carrego desde a infância. É como se tudo isso fizesse parte de mim. Um galã que encantou o Brasil nas telas da Globo nos anos 90, agora criando gado Nelore e cavalos de raça numa fazenda de Minas Gerais. Casado com Shei Dufal, 27 anos mais jovem. Pai pela 4ª vez de Ilha, uma menina de 5 anos. A vida que ele construiu é tão distante do estúdio de televisão quanto possível. E aparentemente é exatamente isso que ele queria. Em 2025, a reprise de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo trouxe Matar de volta ao centro das conversas do Brasil, sem que ele precisasse fazer nada além de existir. Ele descreveu a novela com afeto genuíno. É atemporal, uma marca enorme no coração do povo brasileiro. Foi a primeira novela com um enredo baseado na doutrina espírita, um verdadeiro marco nacional. A prova disso é que está no ar pela 7ª vez, sempre com altíssima audiência. O personagem Theo, vilão, sedutor, moralmente ambíguo, voltou às telas. E o Brasil que o assistia nos anos 90 percebeu que sentia saudade de uma coisa que nunca foi simples. O que Maurício Matar representa em 2025 é a versão mais honesta de uma história que o Brasil contou errado por 23 anos. Não era o vilão, não era o herói. Era um homem com uma condição não diagnosticada, numa relação impossível de sustentar, num sistema de mídia que precisava de uma fera para a namoradinha do Brasil. Hoje ele resume tudo com a serenidade de quem aprendeu a segurar o leão. Sempre fui mais quieto, reservado. A bipolaridade é uma oscilação de humor. Hoje, como já me conheço, eu vigio. Conhecer-se. Isso é o que sobrou depois de tudo. E às vezes é suficiente. Maurício Matar, bad boy, galã problemático, o homem que destruiu o relacionamento mais bonito dos anos 90. Essa foi a versão oficial por 23 anos. A versão real é outra. Ele mesmo disse, precisavam de uma fera. Eu. E o Brasil aceitou esse papel sem questionar, porque era mais fácil do que admitir que a história tinha 2 lados, 2 traições e 2 adultos que erraram de formas diferentes. Angélica traiu em Fernando de Noronha, e o Brasil aplaudiu o casamento que nasceu dessa traição. Matar carregou um diagnóstico de bipolaridade que ninguém sabia que existia, e foi julgado por décadas pelos sintomas de uma doença que ainda não tinha nome. Hoje, ele cria cavalos em Minas Gerais, celebra 30 anos de música e finalmente conhece a si mesmo. A pergunta que fica é simples. O Brasil foi justo com ele? Deixa nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Se esse vídeo te fez enxergar essa história de outro ângulo, deixa o like, se inscreve no Vidas por Trás da Fama e ativa o sino. Me conta de qual cidade e país você está assistindo. O próximo vídeo está na sua tela e é tão pesado quanto esse. Até lá!